Fala pessoal, aqui é o canal Política Agora. O prazo de prisão domiciliar de Bolsonaro está chegando ao fim e muita gente quer saber o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos falar sobre esse assunto em termos de detalhe. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe a sua opinião aqui no comentário e bora pro vídeo. Bom, essa semana é uma semana bem importante para o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque termina na quinta-feira o prazo da prisão domiciliar humanitária, que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora cabe ao próprio Moraes decidir se prorroga ou se encerra esse benefício da domiciliar. A decisão é uma decisão que deve levar em conta não só o quadro de saúde do ex-presidente Bolsonaro, mas também um episódio bem recente, que é aquele envolvendo a apreensão de uma arma de fogo em nome de Bolsonaro. O Felipe Matoso entra aqui com a gente com os detalhes. Felipe, da primeira vez que eu vi essa notícia de apreensão de uma arma em nome de Bolsonaro, eu pensei, mas ele pode ter arma mesmo preso em casa? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre a expectativa em relação a esse caso. Oi, Natuza, boa noite para você, uma ótima noite também para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. É importante a gente explicar logo de cara o seguinte, Bolsonaro, ele está em casa, mas é uma condição, Natuza, de prisão domiciliar humanitária temporária. Vamos explicar. Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal naquele processo que apurou a trama golpista no Brasil. Então, por isso, ele está preso. Acontece, Natuza, que enquanto o Bolsonaro esteve preso na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, ou então no complexo penitenciário da Papuda, o ex-presidente precisou de uma série de atendimentos médicos. E aí, em um desses atendimentos, foi constatado que Bolsonaro estava com broncopneumonia. A defesa pediu e Alexandre de Moraes, então, atendeu, autorizou a prisão domiciliar. E aí, por que humanitária? Porque leva em conta justamente a condição de saúde do ex-presidente quando foi tomada a decisão. E por que temporária? Porque na decisão, quando autorizou Bolsonaro a ir para a prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo de 45 a 90 dias, ou seja, de 1 mês e meio a 3 meses, e já condicionou o seguinte, ao final desse período, desse prazo, seria feita uma reavaliação para decidir se Bolsonaro, então, retorna ao presídio ou permanece na prisão domiciliar. E é esse prazo que acaba agora na quinta-feira. A essa altura da semana, Natuza, a gente não pode dizer ainda o que vai acontecer. Temos de aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas começamos a semana com essa expectativa a respeito da decisão. Se Moraes vai ou não prorrogar essa prisão domiciliar humanitária temporária de Jair Bolsonaro. E você traz um elemento aí que é importante a gente trazer aqui também nessa participação ao vivo, que quando um juiz vai analisar a prorrogação ou não de uma prisão temporária, ele analisa, por exemplo, a questão da saúde do preso, mas também o comportamento desse preso, como ele se comportou durante o regime domiciliar. E na semana passada, nós noticiamos essa informação aqui na Globo News, um militar que trabalha na equipe de Bolsonaro, ele, ao parar numa blitz aqui em Brasília, foi encontrada com ele uma arma que pertence ao ex-presidente. A Polícia Civil está apurando este caso, inclusive amanhã, onde Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar na casa dele aqui em Brasília, o ex-presidente vai prestar depoimento acompanhado dos advogados. Então, são esses dois episódios sobre os quais a gente pode falar. Essa expectativa de que até quinta-feira haja uma decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes em torno da prisão domiciliar e também este depoimento que o ex-presidente presta amanhã para esclarecer a situação dessa arma. Lembrando, o funcionário, que é um militar que trabalha na equipe de segurança de Bolsonaro, diz que estava transitando com a arma para que fossem feitos reparos nessa arma, a conferir então o que vai dizer o ex-presidente. Mas então a gente fica de olho nesses dois pontos, o depoimento de amanhã a respeito da arma e também a decisão que deve sair até quinta-feira do ministro Alexandre de Moraes. Natuza, volto com você. Obrigada, Matoso. Eu estou aqui indo atrás com a equipe das decisões dadas pelo ministro Alexandre de Moraes para saber se há alguma ordem expressa dele proibindo ter arma de fogo em casa. Mas aqui no G1 eu já tomo conhecimento de um ponto, que a legislação brasileira não proíbe de forma automática que um condenado em regime de prisão domiciliar mantenha uma arma de fogo regular em sua residência, a menos que exista uma restrição ou proibição judicial específica. É isso que eu estou checando, se teve uma proibição específica. Se não teve, talvez o peso
dessa decisão, o fato dele ter uma posse de arma tenha menor peso na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vai definir o destino domiciliar ou não de Bolsonaro. E assim que a gente tiver essa informação, eu trago aqui na próxima oportunidade. Bom, depois de atingir um dos principais articuladores políticos do Palácio do Planalto, o caso Master agora testa a capacidade de reação do próprio governo Lula. Enquanto cresce o risco